Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A palavra Maranata, ela significa vem Jesus, ora vem Jesus, né? Vocês não querem vir para cá não? Só tem vocês dois aí, desse lado aí, o William e a Mônica. Senta para cá. Ficar mais fácil. Não. Obrigada. Aí, Maranata, né? Vamos lá, vamos continuar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E, às vezes, eu brinco que a oração do crente, ultimamente, tem sido assim. Ebenezer Maranata, Ebenezer Maranata. Ebenezer significa, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, a oração do crente, até aqui ajudou o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja. É como se fosse uma oração, aquela oração do crente que está vivendo uma situação e não, às vezes não sabe como se mover naquilo. Mas você sabe que o arrebatamento, e eu vou falar sobre isso, é muito mais do que isso. É muito mais do que a gente simplesmente falar Maranata, Maranata. Porque quando a gente fala Maranata, nós estamos dizendo, eu estou pronto. E eu quero perguntar para você, você está pronto? Fala comigo assim, pode ser hoje. Pode ser agora. Não que a gente está dando permissão, Senhor, pode ser agora, mas o Senhor sabe, como eu tenho falado aqui, né? Essa é uma frase que eu sempre falo, Deus tem uma agenda. Existe uma agenda de Deus, a gente não sabe exatamente quando Jesus vem. O que nós sabemos? Nós sabemos que Jesus está às portas e daqui a pouco Ele está chegando aqui. E por que nós sabemos disso? Pelos sinais que nós podemos ver. E qual é a garantia, queridos, que nós temos que o arrebatamento vai ser uma coisa boa para a igreja? Você sabe disso, que o arrebatamento vai ser uma coisa boa para a igreja? Só que a gente precisa pensar, hoje, se Jesus não voltar hoje e eu ainda tiver o amanhã, né? Eu vou dormir, eu vou acordar e eu vou ter a minha rotina de sexta-feira, você vai ter a sua rotina de sexta-feira normal, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o que você tem que fazer. Mas sabe, qual é a garantia que nós temos? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos 5, no versículo 8. Romanos 5, eu quero começar pautando essa ministração. Romanos 5, no versículo 8, fala assim. Vou ler a partir do 6. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Olha só como é interessante a gente ler os ímpios no tempo adequado. Reforça a ideia de que Deus tem uma agenda. É a agenda de Deus. Porque antes de Jesus nascer de mulher, as pessoas elas estavam esperando o Messias. De onde vem o Messias? Que horas vem o Messias? Como ele é? Ele vai ser o rei. Porque existia, sim, na antiga aliança, que ele seria um rei. Jesus é o rei dos reis, amém? Então, na cabeça deles, quando eu falo assim, e na nossa hoje, quando você pensa assim, pensa em um rei. Você não pensa em uma pessoa comum. Você não pensa em uma pessoa com roupas comuns. Você não pensa em uma pessoa que anda entre a multidão. Hoje, quando a gente pensa em um rei, hoje, uma figura de rei que nós temos, né, que nós conseguimos imaginar, é o rei Charles, lá da Inglaterra. Por quê? Porque ele, de fato, é um rei. Então, quando a gente pensa em um rei, a gente pode pensar nele, e está tudo bem. Mas quando as pessoas estavam aqui esperando um rei, e de repente Jesus chega, um homem tão simples, um homem que veio de uma linhagem simples, que as pessoas não consideravam os pais de Jesus como pessoas nobres, mas eles eram nobres porque, imagina Maria sendo escolhida por Deus para gerar Jesus. Então, de simples ela não tem nada.
mas aos olhos das pessoas ela era simples. E aí, comparando a vinda de Jesus, ou seja, uma família simples, um homem simples, e eles estavam esperando um rei de uma família nobre. Hoje nós estamos declarando o arrebatamento, Jesus volta, Jesus está chegando, Jesus está vindo, Jesus vem me buscar, Jesus vem te buscar, querido. Amém, amém. E aí a gente fica vivendo a nossa vida normal, a nossa rotina, o nosso dia a dia, e isso não está errado, entendeu? Não está errado. Hoje é dia de culto, então o que a gente vai fazer? A gente vai se preparar, vai se organizar para estar no culto na hora certa. Mas entenda, querido, assim como eles não esperavam Jesus, uma pessoa tão simples, nós precisamos entender que pode ser a qualquer momento. E é o tal do Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Sabe, quando nós oramos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, existe um significado nessa oração. Essa oração, ela não é simplesmente ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. É como nós entendemos sobre o arrebatamento aqui, quando nós estamos lendo aqui, né? Nós lemos o 6, né? Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem já fez o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira, salvos de estarmos em um ambiente onde não é o ambiente do crente. Sabe, estava falando sobre unção, estava falando sobre o poder de Deus sobre você no final de semana, o poder que Deus te dá, que age em você, para que você realize aquilo que precisa ser realizado. Então, quando a gente ora pelo arrebatamento, quando a gente ora Maranata, quando a gente entende isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos posicionando em um lugar para o poder de Deus haja, para que mais pessoas sejam salvas, para que o evangelho chegue mais longe, para que o evangelho alcance o nosso vizinho do lado, alcance o nosso vizinho do outro lado, alcance os meus familiares que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ainda. Então, não é simplesmente vem agora, mas nós estamos potencializando aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida, para que outras pessoas também recebam Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Você consegue entender isso? Então, a nossa oração por Maranata, ela é tão poderosa, por quê? Porque ela vai fazer com que os crentes, quer ver? Abra sua Bíblia agora. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4,16. Alô? Aleluia. A partir do 13, fala assim: todavia, irmãos, 4,13, 1 Tessalonicenses 4,13. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Sabe, falando sobre isso aqui, sobre falecer, sobre esperança, querido, quando o crente morre, ele é promovido, amém? Eu sei que existe uma tristeza na separação, mas existe uma alegria sabendo onde ele está, não é verdade? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e sim, nós cremos que ele morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que faleceram, porque ouvida a voz
do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por quê? Porque quando Jesus descer, quando a gente fala da segunda vinda de Cristo, entenda, a primeira vinda de Cristo, Jesus nasceu de mulher, amém? Amém. Andou entre nós, morreu aos 33 anos, no madeiro, amém? E ressuscitou, e ele está vivo. A segunda vinda de Cristo, ele não vem novamente como ele veio da primeira vez. Ele não vai nascer de mulher. A Bíblia diz que ele vem buscar a sua igreja. E como ele vem buscar a sua igreja? Eu não sei se você já viu alguma imagem, alguma figura, alguma representação. É como se nós subíssemos. É como não? Nós vamos subir. Mas nós vamos subir nesse corpo, vai ser nesse corpo, vai ter congestionamento de corpo no céu. Não é sobre isso. Nós estaremos em um corpo glorificado. Sabe, uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e ela falou assim: Isva, eu não consigo entender o que é um corpo glorificado. E eu falei: você não consegue entender porque é algo que nós nunca vimos de verdade. Então a nossa mente não consegue imaginar. Porque a nossa mente, ela consegue imaginar coisas que nós já vimos. Ou então coisas que nós podemos adaptar. Por exemplo, eu falo assim: pense em um Fusca amarelo. Todo mundo pensou em um Fusca amarelo. Agora pense em um Fusca amarelo de farol vermelho. Pronto, a nossa mente consegue imaginar. Mas a gente não consegue imaginar um corpo glorificado. Por quê? Porque a nossa mente nunca viu de fato. Mas não é porque nós não vimos que nós não vamos viver isso. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para quem? Fala assim, para mim. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja, e aí eu vou falar isso, quem é que vai ser arrebatado, né? O arrebatamento da igreja, ele não vai ser assim, olha só, vai ser essa noite, vai ser essa noite. Não vai ser dessa forma. Por isso que a Bíblia diz que pode ser agora. E é interessante, a Bíblia não diz pode ser agora, mas existem coisas que estão acontecendo, que estão mostrando que Jesus está quase buscando a igreja. E quem vai subir? Fala assim comigo, eu vou subir. Se Jesus voltar agora, eu vou subir. Abra a sua Bíblia aí. Deixa eu ver aqui. É lá em Efésios. Peraí. Efésios 2, no versículo 13. 2:13. Efésios 2, no versículo 13, fala assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, derrubando a parede de separação. Em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longes e também para os que estavam perto. Quem estava longe? Os gentios estavam longe. Quem estavam perto? Os judeus estavam perto. Jesus, quando ele nasce aqui na terra, você nasceu aqui, vocês são venezuelanos, né? A neném é venezuelana também? Ou ela é brasileira? Nasceu aqui. Então, olha só, a nacionalidade dele é venezuelana, a nacionalidade dela é brasileira. A sua nacionalidade aqui, eu acredito que é brasileira. A nacionalidade de Jesus era judeu. Jesus era judeu.
Então, quando fala sobre o povo de perto, fala do povo judeu. Quando fala do povo de longe, fala sobre a igreja. Os gentios. Nós éramos gentios. Por quê? Porque nós não éramos judeus. Então, o que Jesus faz? Jesus faz a igreja dos dois povos, ele faz um só. Então, hoje aqui, mesmo ele tendo a nacionalidade venezuelana e nós temos a nossa nacionalidade brasileira, em Cristo todos nós somos feitos filhos. Nós não somos filhos brasileiros de Cristo, apesar de sermos, você está entendendo? Então não existe essa separação. Então eu quero te perguntar, quem é que vai para o céu? Fala comigo, filho. Os filhos de Deus vão para o céu. Por que os filhos de Deus vão para o céu? Porque no céu não existem pecadores, existem filhos. Então, enquanto nós estamos aqui, o que precisamos entender sobre o arrebatamento? Eu preciso cuidar de mim mesmo, me mantendo limpo, me mantendo santo, me mantendo puro. Eu preciso cuidar de mim mesmo, como? Fazendo aquilo que o Senhor me ordenou a fazer, o quê? Vá para todo mundo, pregue o evangelho a quem? A toda criatura, porque toda criatura vai virar o quê? Filho. Então, Jesus voltando agora, quem vai subir? Fala comigo, os filhos de Deus. Não é a nacionalidade, mas é ser filho de Deus. É você ser nascido de novo, é você estar em Cristo Jesus, é você saber quem você é. Então, existe sim uma importância quando nós estamos orando sobre o arrebatamento. Por quê? Porque Cristo Jesus vem buscar o quê? A igreja. Quem é a igreja? A igreja são aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Porque dos dois povos, o de longe e o de perto, os judeus e os gentios, o que Jesus fez? Jesus fez um. Então, olha como é interessante a obra de Jesus em relação ao arrebatamento. Amém? Vou dar um resumo. Deus cria Adão, Deus cria Eva, eles erram, eles caem, eles saem, eles são desligados da presença de Deus, eles têm comunhão, mas não é a comunhão que nós temos hoje. Jesus nasce de mulher, passa todo entre Adão e Jesus. Jesus nasce de mulher, nos resgata, nos coloca em uma posição de filhos novamente, e ao nos colocar em uma posição de filhos, a Bíblia diz, ele fala, eu vou para o Pai, lá em Atos, mas eu vou enviar um novo Consolador. O Espírito que o mundo lá fora não pode receber, mas ele habita em vocês e estará em vocês para sempre. Então Jesus faz o quê? Jesus nos resgata, nos coloca em uma posição e fala assim, vocês estão nessa posição, vocês não estão sozinhos, vocês têm ajuda, vocês têm consolo, vocês têm ajuda na sua fraqueza, porque eu vou para o Pai, porque daqui a pouco eu volto para buscar vocês, e quando eu volto para buscar vocês, vocês estão preparados e prontos. Meu Deus, glória a Deus por Jesus, glória a Deus por Jesus. Sabe, e enquanto Jesus não vem nos buscar, o que nós vamos fazer? Sabe, eu fiquei pensando assim, nas pessoas que já faleceram, que faleceram em Cristo, essas pessoas que pregaram sobre o arrebatamento, essas pessoas que guardaram a palavra da fé no seu coração, para que essa Bíblia chegasse até nós, hoje, para que essas palavras chegassem até nós hoje, para que esses estudos chegassem até nós hoje, quantos e quantas pessoas guardaram e protegeram essa palavra? Então, o que precisamos entender também sobre arrebatamento é a nossa função, proteger essa palavra. Por que nós vamos proteger essa palavra? Porque quando Jesus vem, nos resgata, nos coloca na posição de filhos. Nos dá o Consolador que nos ajuda nas nossas fraquezas. E entrega tudo o que nós precisamos para nós mesmos.
E Ele nos dá tudo o que nós precisamos. E Ele vai e Ele precisa voltar. Quando Ele voltar, como nós precisamos estar? Na mesma posição que Ele nos colocou. Na mesma posição que Ele nos religou a Cristo. Lembra que eu falei sobre religião? Religião, o religar a Cristo. Não é religar o homem a Ele mesmo. Não podemos dizer, olha só, para você ir para o céu, você tem que comprar um terreno no céu. Eu estou vendendo terreno no céu. Eu tenho vários lotes, mas já estão acabando. Compre logo o seu lote no céu para construir a sua mansão celestial. Não é sobre isso. Não é sobre dizer que se você não fizer algo para Deus, você está morrendo. Mas você sabe que quando nós estamos na posição de filho, nós fazemos algo para Deus porque nós queremos e não porque nós somos obrigados? Quando nós estamos em uma posição e nós estamos entendendo, ei, Jesus está voltando. A igreja precisa acordar. Ele vem buscar uma igreja limpa, ele não vem buscar uma igreja cheia de pecado. Ele não vem buscar uma igreja onde as pessoas estão ensinando. Por exemplo, estava vendo esses dias agora, estudando para dar aula, sobre a tal da supergraça, que é Você sabe que aqui na igreja a gente não fica falando o que acontece nas outras igrejas, né? A gente não fica falando isso. Mas essa supergraça foi um movimento que aconteceu para dizer o seguinte, olha só, você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já. Então você pode fazer o que você quiser. Porque a supergraça de Jesus, ela cobre todos os seus pecados e continua cobrindo, independente do que você faz. Então faz com que a mente da pessoa entenda que ela pode fazer qualquer coisa. Mas com Cristo não é assim que funciona. Com Cristo funciona como? Nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Nós temos a graça de Jesus que nos ajuda nas nossas fraquezas, que muda a gente de dentro para fora e que faz com que eu não queira errar. E que se eu errar, eu tenho um advogado junto ao Pai que vai me limpar, que vai me guiar a toda a verdade. Mas não é por isso que eu preciso errar e pecar todos os dias e viver no pecado. Não, eu já vivo no pecado. Eu já tenho problema aqui, por exemplo, eu já sou uma pessoa, vamos lá, eu já sou um alcoólatra, eu não preciso mudar, Jesus me aceita desse jeito. Sim, quando você vem para Jesus e você tem um problema, esse problema, Jesus te aceita do jeito que você está, mas eu quero te dizer, você começa a mudar, porque o Espírito que habita dentro de você faz com que você mude de dentro para fora e você não tenha mais vontade de errar. E não é simplesmente, eu vou continuar onde eu estou, porque Jesus vai me aceitar do jeito que eu estou. Ele te aceita a partir do momento em que você vem e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Até porque, quando a gente aceita Jesus Salvador da nossa vida, a gente não muda por fora, a gente muda por dentro. E as pessoas que faziam coisas erradas, que fazem, eu não sei você, não lembro você quando você aceitou, não sei a história da sua vida quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, na verdade eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Depois, em casa, que eu fui entender que a Ímina foi me explicar o que tinha acontecido na minha vida. Aí eu falei, então agora eu sou crente? Sim, mas é aquela inocência do novo nascimento. Então a minha mente não mudou assim, eita, então agora eu tenho que ser assim. Não, agora eu sou crente. Né? Independente do que isso significava para mim, independente do que isso significa para você. Então, quando nós estamos falando, querido, sobre arrebatamento, eu quero te dizer, quem vai subir? Vai subir quem é filho de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Aleluia. Versículo 51. Primeira Coríntios 15. A
A partir do 50. Mas digo isso, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se reveste do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Aleluia, aleluia. Ei, existe uma vitória para nós. Existe algo que nós estamos buscando. Sabe, o arrebatamento é real, queridos. Estamos vivendo tempos onde nós temos visto na Bíblia, onde nós temos visto na palavra, que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Sabe quantas pessoas estão há anos e anos falando: ei, Jesus está voltando, e as pessoas estão fazendo ouvido. Você já ouviu essa expressão, ouvido de mercador? Escuta, mas não considera. Sabe, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e considerar aquilo que nós ouvimos. Então, que hoje haja fé no seu coração, que Jesus está voltando, que pode ser amanhã, que nós estamos organizando um evento para mães e mulheres. No dia 27, mas Senhor, eu abro mão do evento, pode voltar antes. Não é porque eu acho que vai ter muito trabalho, é porque a vida com Cristo ela vai ser muito melhor. É como nós lemos: o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Aleluia, e a sua vida é muito preciosa, querido. Você é muito precioso, você é muito preciosa. Existem coisas acontecendo na nossa vida e nós precisamos falar aos quatro cantos: ei, Jesus está voltando, pode ser hoje, cuide da sua vida. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ei, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ei, Jesus pode mudar a sua história. Jesus tem algo novo para você. Jesus tem coisas novas para te dar. Jesus tem respostas para te dar. As pessoas estão sofrendo e elas não sabem nem onde procurar resposta. Fala comigo: Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. E o que nós carregamos? Fala, nós carregamos o próprio Deus. Nós carregamos Jesus. As pessoas, o que elas estão esperando de Jesus? Lembra quando eu falei aqui no começo da ministração sobre Jesus? Eles esperavam um rei, então eles esperavam alguém nobre, com coroa, com manto, com cedro, andando pela rua. Ei, coloque algo para eu pisar em cima, que eu não quero pisar nesse chão. As pessoas estavam esperando isso, e Jesus chega tão simples. Então, muitas vezes, as pessoas estão esperando uma resposta tão difícil, algo tão complicado, algo tão sobrenatural. Aleluia, aleluia. Mas a resposta é simples. Porque Jesus é simples. A resposta é pequena, porque Jesus é simples. Jesus, ele vem descomplicar a nossa vida, ele não vem complicar. Ele não vem dizer que a gente precisa dar 10 cambalhotas, um salto perfeito, uma pirueta, 2 piruetas, bravo. Não, ele não fala sobre isso. É simples: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E a sua vida vai mudar. A sua vida mudou, querida. A sua vida mudou com essa oração. Essa oração continua valendo. Essa oração continua valendo. Então, quando nós oramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, nós estamos dizendo: Senhor, usa-nos onde precisa ser usado. Usa-nos, Senhor, onde nós estivermos. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. O Senhor está conosco. Aleluia. Você pode ficar em pé? Lucas, por favor. O nosso tecladista.
Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós